pega a Bíblia, você vai entender. Porque a igreja crê que a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. E eu preciso ter a mentalidade católica para entender a Bíblia. Senão eu vou fazer da Bíblia uma salada. Que é exatamente o que acontece quando a gente não conhece. E eu costumo dizer, eu dou aula para os meninos aqui da Canção Nova, os rapazes, as moças que passam um ano na casa de Queluz e na casa de Davi, eu dou exatamente um ano, dou o catecismo para eles. Catecismo, eles com o catecismo na mão e eu com o catecismo na mão, toda terça-feira, página por página. Né? E eu digo para eles, o que é o catecismo? É a explicação da Bíblia. O catecismo é a explicação católica da Bíblia. Se você quiser entender a Bíblia direito, você tem que entender o catecismo, que é a doutrina que foi tirada da revelação bíblica e da tradição da igreja. Você entende? Então, Padre Paulo, eu acho que a gente fechou a coisa aqui muito bem. Por exemplo, a gente vencer esse relativismo religioso que está aí destruindo o cristianismo e acaba destruindo a própria igreja, né, de certa forma. O catecismo é a peça-chave hoje de formação. Eu sinto isso também. Olha, há 10 anos que eu venho trabalhando com ele, sinto isso, tanto, eu trabalhei tanto isso que eu fiz até um dicionário, não sei se está aqui, né? O Catecismo da Igreja responde de A a Z. O que eu fiz? Eu fiz um dicionário, eu peguei 200 palavras, por exemplo, pecado, purgatório, e eu tirei do catecismo o que ele fala sobre, e fiz um dicionário, para a pessoa... Não é para botar o catecismo de lado, mas para ela, numa consulta mais rápida, ela achar alguma coisa. Sim. E coloquei ipsis literis, o que diz o catecismo, coloquei uma palavra minha. Claro. Exatamente para que nessa confusão hoje de doutrina, as pessoas possam se situar. Exato. E nesse curso de catecismo que eu estou dando lá no site, eu estou seguindo o catecismo e do lado eu tenho sempre também o compêndio do catecismo, que é um resumo. Olha aí o livro. Catecismo de A a Z, né? Então, tem o resumo também autorizado da igreja, porque às vezes a pessoa fica assustada, vê um brasileiro, sobretudo, vê um volume desse, né? Vê um livrão assim, fica assustado. E agora? O que é que eu faço com isso aqui? Então, tem o compêndio também, né? Então, compêndio do Catecismo da Igreja Católica, esse Catecismo da Igreja que responde de A a Z. Isso é um dicionário. Né? Que é um dicionário. Que é feito em cima do catecismo, né? E fácil de consulta, porque é só olhar, né? É claro que aqui não tem tudo que está no catecismo, não tem tudo, mas é um resumo. Mas é o começo. Para uma consulta rápida. E eu penso, sabe, que hoje o leigo tem uma atividade muito grande na igreja, graças a Deus, né? A gente vê em cada grupo de oração hoje, tem um leigo à frente. Não é padre, não é teólogo, não é leigo. Ele pode ter uma orientação muito segura para o grupo, com o catecismo, com esses outros documentos que a gente está falando. Né? E hoje isso é importantíssimo. Sabe? Eu me vejo como leigo, sabe, Padre Paulo? Quando eu era menino, antes do Vaticano, no Vaticano eu tinha 15 anos. A gente brincava, né? Qual era o único papel do leigo antes do Vaticano II? A única posição do leigo eram 3, sentado, de pé e de joelho. Eram as únicas posições do leigo da igreja. Hoje, não se pensava de um leigo estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, ou de um leigo estar pregando na rádio, TV, ou pregando retiro por aí. Jamais, era só padre e acabou. Então a igreja deu um crédito de confiança para o leigo inimaginável, num espaço aí de 40 anos, inimaginável. E professor, e deixa eu dizer para o senhor, e é isso que está salvando a igreja, tá? Eu vou dizer por quê. Porque graças a Deus, os leigos, e é isso que a gente constata em muitos lugares, são os leigos que têm a fé mais sólida. Quando muitas vezes os padres, que estudaram uma teologia modernosa, são aqueles que levam o negócio para o brejo. Entendeu? Sim. Então são os leigos que estão segurando. Sim, mas esses leigos precisam estudar. Precisam estudar. E tem muitos leigos estudando. Graças a Deus, tem muitos leigos hoje estudando teologia, estudando catecismo, estudando código de direito canônico, graças a Deus, né? E é preciso mesmo, porque nós leigos não podemos decepcionar a igreja. A gente colocou um crédito de confiança muito grande sobre nós. Então,
com esta formação de catecismo, a gente tem condição. Eu falo para o pessoal, quando você ensinar alguma coisa em cima do catecismo, nem o Papa pode te desmentir. Porque foi ele que assinou o catecismo. Uhum. Se você ensinar alguma coisa que está no catecismo, um cardeal, um bispo, você está errado. Eu falei, não estou errado, não. Que está no catecismo. Nem o Papa pode dizer que você está errado, porque ele aprovou que está aí. Quer dizer, então isso realmente dá a nós segurança, muita segurança. Padre Paulo, na história da igreja, houve momentos de confusão assim, dessa que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo aqui a fase da Revolução Protestante, que eu não chamo de reforma, eu chamo de revolução. Houve outros momentos da história da igreja parecidos com esse forte pluralismo religioso? Ou não, é algo realmente típico dos nossos tempos? Veja, não é algo típico do nosso tempo, só que se a gente for ver, logo no início da igreja, a igreja teve que enfrentar duas grandes crises internas que quase acabaram com a igreja. Ah, sim. O gnosticismo as heresias, e o arianismo. O gnosticismo, não é? A crise gnóstica tem uma certa semelhança com o que nós vivemos hoje. O gnosticismo continua hoje, né, padre? Exatamente. Explica um pouco do que é esse gnosticismo. Então, o que é que a gente poderia dizer, né, em que consistia o fenômeno do gnosticismo na igreja? Foi uma filosofia de origem pagã, uma mentalidade que não era cristã, que entrou dentro da igreja e começou a usar a linguagem cristã, os símbolos cristãos, começou a parasitar a igreja para transmitir a sua ideia, hoje poderíamos usar a linguagem, ideologia gnóstica. Entende? Então, foi um pensamento alheio, externo à igreja, que entrou e pegou conceitos da igreja, esvaziou esses conceitos e ficou usando aquelas palavras como se fosse a mesma coisa. Então, os cristãos daquela época, não é? Eles ouviam os pregadores gnósticos dizer coisas que pareciam com aquilo que os bispos diziam e entravam pelo cano. Só que há uma grande diferença da crise gnóstica lá de trás com a crise gnóstica de hoje. A crise gnóstica lá atrás, ela teve uma atitude destemida e clara do magistério. Especialmente Santo Irineu, né? Santo Irineu de Lyon, não é? Ou seja, os bispos reagiram. O próprio Santo Agostinho, né? Contra o gnosticismo. Hoje, nós estamos num clima de politicamente correto. Entende? Sem uma reação forte contrária. Sem uma reação forte contrária. Ou seja, quer dizer, os sujeitos têm direito de entrar batendo e arrasando com tudo aquilo que a gente mais ama. Eles têm direito de entrar dentro da igreja, arrasar com a nossa fé, a gente crê na presença de Cristo na Eucaristia, eles dizem, não é bem isso, e começam a colocar uma ideologia que não tem nada a ver, uma ideologia mundana, uma ideologia empirista, cética, cientificista, marxista, sociológica, etc. Todas essas ideias pagãs entram dentro do cristianismo e ficam usando o simbolismo cristão para conquistar pessoas para suas ideologias. E os bispos, de uma forma geral, infelizmente, ficam quietos. Por quê? Porque a gente tem que respeitar. Porque a gente não pode ser radical. Né? Ficamos intimidados pelo politicamente correto. Mas a gente tem que ver que a linguagem do politicamente correto, não é? Foi uma linguagem instilada, colocada dentro da igreja exatamente pelos inimigos da igreja, não é? Aconselho quem quiser ir lá no meu site e ouvir uma palestra chamada Marxismo Cultural. Vai lá no padrepauloricardo.org e assista. Marxismo Cultural, você vai entender a origem do politicamente correto, não é? Como é que surgiu esse politicamente correto? Agora, eu noto que hoje alguns bispos já estão começando a falar grosso. Graças a Deus. Dom Henrique é um deles.
Eu vejo, por exemplo, vários bispos já, eu percebo mesmo na internet, nos sites dos bispos, alguns já estão começando graças a Deus, a colocar. Dom Roque Opperman, por exemplo, de Uberaba, de Berlândia, Dom Gil. Eu penso alguns bispos que estão tocando a trombeta. Sim. Tem algo errado acontecendo, claro, temos que reagir contra. Então, e é necessário, veja, nós estamos agora vivendo um momento, vamos usar uma linguagem que está na moda, né? Epocal. Epocal? É uma época, uma mudança de época. Uhum. Nós estamos vendo agora, né, um grupo de bispos no Brasil que está começando a falar, né? Parece que acordou, graças a Deus, né? Nosso episcopado está acordando e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe que continue assim. Nós fazemos a nossa parte. Nossa parte é fechar com o Papa firme no catecismo da Igreja Católica, não é? Perfeito. Ou seja, eu sempre digo assim, tem muitos padres que me criticam, eu enfrento também muitas críticas, o pessoal diz, você é fechado, você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Eu digo, olha, eu só quero um direito. Me deem o direito de acreditar que isso daqui é verdade. O resto, você pode achar o que você quiser. Entende? Eu não vou incomodar com você, não vou perseguir você, não vou abrir um novo capítulo da Inquisição. Eu não sou inquisidor. Entende? Só me deixem em paz para crer e ensinar o que está aqui. Ok. De ensinar que o que está aqui é correto e o que isso daqui chama de errado, chamar de errado também. Perfeito. E eu penso a mesma coisa, Padre Paulo. A gente está encerrando o programa, que já está na hora, mas eu penso a mesma coisa. Eu para encerrar, diria exatamente o seguinte: nós, leigos, temos que realmente conhecer profundamente o Catecismo da Igreja Católica, que é o que a tradição da Igreja nos dá, o que a revelação da Igreja nos traz, e exatamente somar com o Papa, né, na defesa disso que é legitimamente católico. E eu acho que é a grande resposta que nós, leigos, temos que dar hoje para a Igreja. É preciso estudar. Está preparado. É isso mesmo. Vamos encerrar, vamos dar a benção. Quer dar algum recado aí do seu site, mais alguma coisa? Não, só que pedir realmente essa colaboração, que você assine o site padrepauloricardo.org e divulgue pedindo que outras pessoas assinem também, para a gente poder ter uma autonomia. Por enquanto a aula de catecismo não é ao vivo, porque nós não temos os meios, né? Mas ela pretende ser ao vivo toda segunda-feira à noite, se Deus quiser. Vai acontecer. A sua bênção, então, para nós. Eu queria só, antes da bênção, Padre, mostrar este livro, A Minha Igreja. Esse livro é um dos livros que eu tive que mais estudar para escrever. Quem quiser conhecer um pouco da igreja, um pouco de eclesiologia, neste livro eu fiz um trabalho assim, de compilação bem grande da documentação da igreja sobre a própria igreja. Ok? Uhum. Ok. Muito bem. Então, vamos pedir a bênção de Deus, né? E que Nossa Senhora também nos cubra com o seu manto de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus misericórdia, abençoai esses vossos filhos e filhas, vós sabeis as suas necessidades. Dai-lhe, Senhor, a vossa graça nesta noite. Dai-lhe, Senhor, a vossa misericórdia. Maria, Mãe Santíssima, intercedei por nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui participar ao vivo do programa. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam até agora. E o Padre Paulo, mais uma vez, muito obrigado. E sempre que estiver por aqui, ele já sabe, virá à Escola da Fé para a gente ter essa conversa assim muito importante. Muito obrigado a vocês todos, então, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.